Shalom, shalom, amados, para mais um devocional aqui da tarde, né? Você deve imaginar, né? O rosto de Jesus. Alguns pintam Jesus dos olhos azuis, né? Um homem assim bonito. Mas a palavra de Deus nos diz o contrário, não é verdade? E isso não muda a nossa gratidão por Ele, o nosso amor, a nossa entrega, não é mesmo? O Salmo 53 não, Isaías 53, né? O profeta mais... o livro mais profético, né, dos profetas é o de Isaías. E ele diz assim: o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo parecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado, desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Versículo 7. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. Ele não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. Ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso dos mundos dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime algum, nem tivesse dito uma só mentira. No versículo 9. Olha, o sofrimento de Jesus foi muito grande, não é mesmo? Não havia beleza. Esse homem escolhido para levar sobre si os nossos pecados. Eu levei muito tempo para entender isso. Quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu fui para a igreja, eu falei, mas como assim? Como assim? Porque parece tão óbvio, né? E a gente precisa... Eu dava muito trabalho, a professora de escola dominical. Ela é uma grande amiga. Ela diz assim, meu Deus, quando a Marisa estava lá, ela perguntava tudo. Eu sou assim, quando eu quero compreender alguma coisa, eu tenho que fazer um quadro daquilo geral. Tem que ter uma macrovisão daquilo tudo. Eu queria entender. E a Bíblia vem lá de Adão e Eva, né? Quebrou aliança. Depois veio Noé, o povo também de novo quebrou aliança. Depois veio Abraão. Em Abraão nós já vemos, né? Quando Abraão leva Isaac, o filho da promessa, para o sacrifício. E ele ali já fala que sacrifício Deus proverá. Ali já era um prenúncio, né? Que nós receberíamos um Salvador. E aquele povo, né? Ficou 400 anos, né? 4 séculos lá em escravidão por desobediência, até que voltou, não é verdade? E aí o Senhor, passou-se o tempo, e por 400 anos também houve um silêncio, e veio Jesus, né? No século I, nasceu. E havia cultura, dentro daquela cultura foi feito um corte. Aquela cultura se escravizava, se matavam animais, derramavam sangue para que fossem perdoados os pecados. E a lei dada por Moisés, né? Assim quando o povo foi tirado lá da escravidão, nossa, se desdobravam não sei quantos mandamentos, ordens que as pessoas não conseguiam cumprir. E veio Jesus. E foi o sacrifício perfeito. O próprio Deus. Que amor é esse? De alguém que faz tudo, deixa tudo pronto e ainda assim vem aqui para nos resgatar.
para nos tirar da mão do inimigo. E a palavra bem diz, aqui no verso 3, né? Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Ele experimentou a solidão, ele experimentou o escárnio, ele experimentou o deboche e tudo mais. Pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele o cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. E nos deu, né? Com a sua morte, nos prometeu o Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E era tão somente o nosso sacrifício cumprir o que a lei exigia, de uma vez por todas. E muitos não compreenderam, né? Muitos duvidaram, até mesmo os que andavam com ele. Tomé, Pedro negou, mas isso não foi. Isso pode deixar de Jesus triste, com certeza, mas não foi motivo para ele desistir de nós. E ele diz para nós, para cada um de nós, que se nós quisermos ser os seus discípulos, e não apenas a multidão, quando ouve alguma coisa, vira as costas e vai embora, porque é criança na fé, nós também temos a nossa cruz para carregar. Nós temos os nossos desafios diários e não podemos fugir deles. Mas é necessário que realmente nós conheçamos a história de Jesus, que nós conheçamos, para que nós possamos saber que para o mestre foi muito difícil, foi muito dolorido. Imagina perder a última gota de sangue, perder todo o oxigênio. E como o versículo 7 fala, ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, não disse uma só palavra. Imagine, amados, ele tinha o poder só de olhar assim, acabar com tudo. Mas não, ele suportou tudo isso. Ou ele sabia que era necessário. Ele confiava no Pai. E ele diz para nós lá em Efésios, né? Capítulo 1, a partir do versículo 15. Quando Paulo escreve aos Efésios, né? Ele fala, ele pede ao Senhor, a oração dele era que nós conhecêssemos o poder de Deus, né? Revelado através de Cristo. A profundidade. Estou abrindo aqui. Para que nós tivéssemos essa revelação. Porque é muito grande. É muito profunda. E nós, às vezes, não nos damos conta. Mesmo porque essa revelação, isso aí vai ser feita, nós vamos entender através do Espírito, o Espírito Santo que nos capacita para entender a profundidade das Escrituras. Ó. Ele fala assim, a partir do versículo 17. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. E Espírito com E maiúsculo, hein? O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder, que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Imagina a profundidade disso. A mesma força que ressuscitou Jesus dos mortos. Ele nos deu. Sabe? Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Deu a Cristo a igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Por isso também, amados, a importância da igreja, de nós congregarmos, acreditarmos nisso. Vivemos num mundo de correria, a gente só ouve falar em correria, né? A gente fala com alguém, correria. Por que a gente corre tanto? Mais do que nunca a gente corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá, sabe? E Deus me fala, no final do dia eu falo assim, Deus, eu fiz a propósito hoje, né, de fazer isso, fazer aquilo. Ei, o que eu fiz hoje que eu não dei conta do que eu tinha que fazer? E aí eu paro, né?
e ouço o Espírito Santo me dizer: vamos parar de correr, vamos nos aquietar, fazer o principal. O principal é adorar, é louvar. Claro que há necessidades também. Há um corpo aqui para ser cuidado, é necessário fazer comida, lavar roupa, cuidar da casa. Mas o que é mais importante de tudo isso? A gente se lembra de Maria e Marta, né? Maria escolheu a parte melhor, estar aos pés do Senhor. E só por hoje eu consegui sim adorar, louvar, ler a palavra, para conhecer o meu Deus cada vez mais. Estar aqui nesse compromisso de ser canal, de cumprir o propósito da minha vida, levar a palavra. Ainda pretendo fazer algumas coisas, né? Tem roupa para lavar, tem que almoçar, que eu não sei ainda. Né? Estou aqui gravando devocional para que ele saia às 17 horas. Mas está nas mãos de Deus. O mais importante é estar em contato com Ele. É procurar essa ligação, essa conexão e ela ser constante. Porque é o que há de mais pessoas na minha vida. Porque se eu partir agora, vai ser a coisa mais importante da minha vida. É estar conectada com Ele para continuar essa conexão. Nada mais é importante. Nada mais. Quer dizer, é importante, mas não é tão importante. Então que nós saibamos escolher o melhor. Não escolher pela aparência, como Jesus, né? Era desprezado. É ter essa calma, é suportar a dor, saber que Deus nos deu o espírito de autodomínio, mas pedindo ajuda a Ele, para que nos ajude a tomar posse disso e praticar, em nome de Jesus. Antes de você desligar aí, curta lá, compartilhe com tantas quantas pessoas você puder, para nos ajudar a levar a palavra de Cristo a tantas pessoas. Temos um robozinho que se chama algoritmo, que está cada vez mais exigente, viu, amados? Fiquem com Deus, até o devocional amanhã, às 5 horas da manhã, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Vamos orar! Papai, eu não conheço, mas não, também me importa tanto a conhecer, desde que a palavra chegue a vidas, ó Deus, e que faça a diferença. Traga novidade de vida, traga esperança, traga alento, traga consolo, Deus. Aumente a fé, o desejo de te conhecer, ó Deus, de crer em Ti. É isso que é o mais importante, ó Pai. Cada um passa por seu desafio de crescimento, Deus. Mas o Senhor segura nas nossas mãos. Nós te agradecemos, ó Deus. Te louvamos, te adoramos, te bendizemos, ó Deus. Sabendo que o melhor Tu tens para nós, ó Pai. Sempre, sempre, sempre. Te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Deixa aí no comentário. A minha mão não solta, a mão de Jesus. Deixe seu pedido de oração também e ore pelos outros pedidos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida mais. Abençoe a vida de todos nós, principalmente com esse desejo de conhecê-lo, servi-lo, adorá-lo, viver, revelar Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até o próximo.